Exaltado e glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, porque agora chegou o momento da palavra de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, convidar os meus irmãos para abrir a Bíblia Sagrada comigo, acreditando que Deus é poderoso para fazer tudo o que lhe apraz. Ele é o dono da vida, Ele é aquele que repreende todas as investidas do adversário para mostrar a grandeza dele em nossas vidas. Amém? Existem grandes e grandes segredos. Se nós crermos, nós vamos conseguir ver a glória de Deus. Eu creio, eu sei que você também crê, eu sei que você confia no Senhor, eu sei que você acredita nas promessas de Deus, assim como eu também acredito. E nós sabemos que o Senhor é aquele que faz tudo que está dentro da sua vontade e do seu querer. Os irmãos, em nome de Jesus, ore por mim, pois eu sou muito carente das orações dos irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Hoje o Senhor colocou uma palavra no meu coração, palavra esta que nós vamos transmitir com muita alegria. Nós vamos transmitir essa palavra com muita fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós paramos para ouvir, nós recebemos de Deus e o nome do Senhor é glorificado. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 33. E eu quero ler com os meus irmãos apenas o versículo de número 1, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Esta é a bênção com a qual abençoou os israelitas Moisés, homem de Deus, antes da sua morte. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada fala a respeito das bênçãos, ou a bênção de Moisés para com os israelitas, presta atenção, antes da sua morte. Moisés foi um homem que ele resolveu, porque ele vinha recebendo de Deus uma ordem, e como bem sabemos, ele tinha uma intimidade com Deus muito profunda, e tudo aquilo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. A Bíblia revela que Moisés, que significa tirado das águas, foi um líder religioso, um legislador e profeta. Diz a Bíblia Sagrada que ele, como homem de Deus, diz a Bíblia que ele era filho de Arão e também de Joquebede, que era da tribo de Levi. E a Bíblia diz, amados, que o seu irmão mais velho era Arão e a sua irmã chamava-se Miriam. Observe comigo que a Bíblia menciona justamente o próprio Moisés, porque Deus, irmão, ele trabalha dessa forma. Veja bem, Deus escolhe as pessoas certas para os lugares certos, para os momentos certos, para que tudo dê certo. Você está entendendo? Então,
A Bíblia Sagrada diz que a morte de Moisés foi justamente no Monte Nebo. A Bíblia diz que ele, quando estava no Monte Nebo, foi justamente ali que ele morreu. Mas a palavra também garante, de acordo com a caminhada do povo, de acordo com o sofrimento que o povo enfrentou, um sofrimento muito difícil, a palavra de Deus nos garante que o povo estava sofrendo com Moisés, porque Moisés passou por muitas coisas na vida dele, e tinha aqueles que não saíam de perto dele, sabia que a luta estava grande, mas estava ali acreditando que aquele quadro, que aquela história ia mudar. Eu não fico pensando que ele também surgiu do nada. Ele tinha uma história longa, história esta que ele tinha para contar. E que nem todo mundo conhecia a história dele, porque ele foi criado por muitos anos escondido. E chegou o tempo que não dava mais para esconder ele. Então tinha que colocar ele para fora, ou seja, ele tinha que aparecer. Não tem aquele tempo que alguém está escondido. E chegar o tempo que Deus disse, agora você vai aparecer e aparecer. E ponto final da história. É Deus quem faz e ninguém não tem que estar indagando o trabalhar de Deus, não, porque é Deus quem faz, é Deus, não é o ser humano. Diz a Bíblia que ele tinha feito uma promessa que antes de morrer ele iria abençoar o povo israelita. Esta é a bênção com a qual Moisés, o homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse, o Senhor veio do Sinai e ao alvoreceu sobre desde o Seir e resplandeceu desde o monte Parã. Veio com miríade de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Ele disse, Deus, ele veio. Isso aqui é justamente os lugares que Deus passou para chegar aonde os israelitas estavam. Ele está dizendo, olha, Deus, ele veio, resplandeceu desde o Monte Parã. Ele resplandeceu lá e ele veio com miríade de santos do Deus desde o sul. Aí ele diz, ele passou desde as encostas das suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Ele disse, Deus, eu sei que certamente, Senhor, és tu que amas o povo. Eu sei que é Deus quem ama o povo. Eu sei que é Deus quem quer abençoar o povo. Você está entendendo? É Deus quem quer abençoar você. É Deus quem quer fazer algo novo na sua vida. É Deus quem quer trabalhar. É Deus quem quer agir. É Deus quem quer fazer aquilo que você não pode fazer. E ele expressa esta alta probabilidade. Diz a Bíblia que certamente quer dizer com certeza. Provavelmente ele indica uma concordância com o que se acaba de dizer. Sim, sem dúvida. Então, quando uma pessoa diz certamente, essa pessoa está dizendo sim, sem dúvida. Ou seja, ele disse no capítulo de número 33 de Deuteronômio, versículo de número 3, ele disse, certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. Olha ele dizendo aqui, olha, Deus, se tu vieste de Parã, passasse nas encostas das suas montanhas,
O vieste veio com miriade de santos desde o sul, e tu chegaste até aqui, é porque tu amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos. É como se ele entendesse, Moisés, que Deus era o dono do povo, ou é o dono do povo, e ele entendia, isso aí era uma coisa que ele sabia que o povo era de Deus e não era dele. Ele sabia que Deus tinha colocado ele justamente para cuidar do povo, mas que o povo não era dele. Ele guiava o povo por onde Deus mandava. O povo ia por onde ele recebia a orientação de Deus para guiar o povo. Tanto prova que perto da sua morte Deus veio. E quando Deus veio, a Bíblia diz que ele disse: Deus, certamente tu ama o povo, ou seja, sem dúvida o Senhor ama o povo. Todos os santos estão em tuas mãos. Os teus pés, todos eles se prostram. Ele está dizendo, ó, todos os santos, todos que estão aqui, estão todos em tuas mãos. Ele está dizendo, eles não são meus, eles são teus, está aqui em tuas mãos. Todos os santos se prostram aos teus pés. Todos eles se prostram a ti, recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó, ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram juntamente com as suas tribos de Israel. Diz a Bíblia que ele entregou todos nas mãos de Deus. É como se ele dissesse: Deus, eu não tenho como ir mais além, mas está aqui nas tuas mãos, toma nas tuas mãos, opera maravilhas, faz coisas grandes acontecer, que o teu nome seja glorificado, que o Senhor apareça, que o Senhor brilhe e que o povo continue recebendo os teus cuidados. Você está entendendo? Você sabe o que é algo ser entregue nas mãos de Deus? Você sabe o que é Deus receber algo das mãos de Moisés? Moisés foi um homem que procurou ser prudente. Moisés lutou contra muitas e muitas situações, mas de cabeça erguida. Eu escutei um líder dizendo, há poucos dias, ele dizendo que o pescoço dele era curtinho justamente para não se dobrar. Ele disse: eu não baixo a minha cabeça. Ele disse: as lutas são grandes, as investidas, as batalhas, as guerras, mas eu não baixo a minha cabeça. Queridos, é muito importante nós termos essa certeza, sabe? De andar de cabeça erguida, de viver confiando plenamente em Deus. Ele sabia porque ele tinha recebido de Deus uma responsabilidade muito grande, mas essa mesma responsabilidade ele entregou nas mãos de Deus. Está aqui, Deus, o povo intacto, com saúde espiritual, precisa da tua ajuda, da tua graça para ele prosseguir. Aquilo ali, irmão, foi uma grande bênção que o próprio Moisés deu ao povo, foi entregar o povo, devolver o povo, justamente nas mãos de Deus, para que Deus viesse cuidar deles. E ele disse mais: os santos que estão aqui se prostram diante de ti aos teus pés. A Bíblia Sagrada diz que Rúben, que vive e não morra, mesmo sendo poucos teus homens. Ele disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-me para o seu povo, que as suas próprias mãos seja suficiente e que haja auxílio contra os seus adversários. Presta atenção, viu? Presta atenção que a gente vai chegar na profundidade da revelação dessa palavra. Sabe o que ele disse a respeito do povo de Judá? O povo de Israel, os israelitas, ele disse: Deus, eu entrego em tuas mãos. Está aqui, os israelitas são todos teus.
Ele diz agora, no capítulo de número 33 de Deuteronômio, versículo 7, ele diz a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, e traze-me para o seu povo, que as suas próprias mãos estejam e sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus inimigos. Escute o que Deus está dizendo para você. Ele disse que a tua mão, Deus, seja suficiente. Ele não estava nem falando dos pés, ele não estava falando do corpo todo, ele não estava falando de outras situações que Deus poderia até usar para abençoar o povo de Judá. Mas ele disse uma coisa: Deus, a tua mão é o suficiente, somente a tua mão é o suficiente para que haja auxílio contra os inimigos do povo de Judá. Somente a tua mão é o suficiente. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Que a mão dele é suficiente para fazer todas as coisas. Suficiente é aquilo que satisfaz, aquilo que basta. Ou suficiente podemos entender que é aquilo que é bastante. Aquilo que está bom. Por que não dizer que suficiente nós podemos classificar como aquilo que está bom? Tá bom, não, tá suficiente, tá ótimo, aqui dá para administrar. Você está entendendo? Então, Moisés entendeu uma coisa, ele estava falando aquilo pelo Espírito Santo de Deus, que ele não tinha como falar carnalmente com Deus, porque Deus sabia quem era ele. Então ele, conhecendo o povo, ele sabia que o povo de Judá já era um povo difícil e que os inimigos dele eram pior ainda. Foi um dos povos que Moisés mais teve dificuldade para cuidar e para guiar, foi o povo de Judá. Mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Deus pegou os israelitas e disse: toma aqui, está em tuas mãos. Já o de Judá ele já tratou de que forma? Deus. Ele diz que as suas próprias mãos, está escrito capítulo 33, versículo 7, que as suas próprias mãos, ó Senhor, seja suficiente e que haja auxílio contra os seus adversários. Diz a Bíblia Sagrada que ele disse: Deus, é somente a tua mão é suficiente. Você crê que a mão de Deus é suficiente para resolver todas as coisas? Você crê que a mão de Deus, ele não estava falando do braço, ele estava falando da mão. Ele não estava falando dos pés, ele estava falando da mão. Ele disse: a sua mão é suficiente para trazer auxílio para o povo de Judá contra os inimigos. Calma, querida, você vai ver, a mão de Deus vai pairar sobre uma situação. Meu Deus, e você vai dizer: tá bom, Jesus, a tua mão é suficiente para resolver esta tal situação. Você crê, se você crê, você vai ver o que Deus vai fazer. Talvez você esteja justamente na posição que o povo de Judá estava, que a mão de Deus era suficiente. Ou seja, não precisava Deus botar o pé, não precisava Deus fazer muita coisa, somente a mão dele resolvia. Você está entendendo? Não, mas você está precisando de quê? Não, estou precisando somente disso aqui. Tá, isso aqui é o suficiente, vai dar para eu prosseguir. Está precisando de quantos litros de combustível tu chega em determinado lugar? Não, suficiente, são tantos litros, dá para eu ir, eu voltar, tranquilo. Então, aqui, irmão, não tinha o braço do povo de Judá, não tinha força carnal, não tinha exército, não tinha carruagem, não tinha espada, não tinha escudo, não tinha nada que viesse conseguir Judá vencer os adversários, os inimigos. Somente a mão de Deus era suficiente. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Você sabe o que é que Deus está falando para você? É Deus, irmão. É Deus quem faz dessa forma, e Ele está dizendo para você que a mão dele é suficiente para entrar no negócio. A mão de Deus, ela é suficiente
O Senhor está dizendo que se a mão dele é suficiente, então vai ser a mão que ele vai colocar. Se prepare, viu? Eu não sei o tamanho, eu não sei a quantidade dos teus inimigos, mas o Senhor está dizendo para você que se a mão dele é suficiente, ele vai colocar a mão dele e grande vai ser. Meu Deus. Eita Jesus, me ajude Deus. Ele está dizendo que a mão dele é suficiente. Eu particularmente, eu não quero nem saber. É Deus quem coloca a mão dele, que é o suficiente para resolver a situação. Pronto, pode aguardar. Pode aguardar, povo de Judá. Pode aguardar os israelitas. Pode aguardar, porque Deus sabe trabalhar, como faz, como entra, e como opera e como resolve tudo. No povo de Judá, Deus disse, Moisés disse, tua mão é o suficiente, Deus. Coloca a tua mão que tudo vai ser resolvido. Tu crê que Deus vai colocar a mão nela? A mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje para você é essa aqui, revelada pelo Espírito Santo de Deus, viu? Revelada pelo Espírito Santo de Deus, essa aqui eu vou anotar. Que Deus, pode ter certeza, aguarde então somente, viu? Que Deus, Ele vai colocar a mão. Meu Deus, Deus vai colocar a mão. É a mensagem de hoje para você. Aguarde tão somente, meu Deus do céu, porque quando Deus coloca a mão, grandes coisas acontecem. Pode esperar, aguardar, quietinho, de boca fechada, porque Deus vai colocar a mão. É a mensagem para você hoje. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que é que você está passando, mas o que Deus manda dizer para você é que Ele vai colocar a mão e você vai dizer que Ele é Deus. Pode aguardar. Se eu for aqui, abrir a boca e se eu for pregar, se eu for muito longe, a palavra de Deus é isso, irmão. Ela é abrangente. É só abrir a boca que Deus manda. O homem não tem nada, porque nada vem do homem, tudo vem do grande, do todo-poderoso. É Deus, é Deus. Se eu for aqui abrir a boca para mostrar para você na Bíblia que Deus colocou a mão, meu Deus, é muita coisa que Deus colocou a mão. Deixa eu dar um exemplo para você que Deus colocou a mão. Só para você entender que foi Deus que colocou a mão e não foi homem. Porque o homem não resolve. Muitas coisas o homem não resolve. Muitas coisas o homem inventa história. Muitas coisas os homens, eles tentam paliativo, sabe? Mas a mão de Deus, quando é colocada, se arrebenta tudo e tudo acontece conforme a vontade e o querer dele. A mão de Deus é colocada. Aqui ele diz, somente a tua mão é o suficiente. Tu crê que Deus vai colocar a mão? A Bíblia Sagrada revela, irmão, que a história de José, ali foi Deus puro que colocou a mão. Foi Deus puro que disse, eu vou te tirar de perto dos teus irmãos que querem te matar. Eu vou permitir com que eles te vendam e eu sei onde é que eu vou te colocar. Eu sei como é que eu vou fazer na tua vida. Depois eu volto aqui, aperto eles e eles correm para perto de tu e não vai te conhecer e tu vai se identificar e ainda vai ajudar eles. Sabe, foi isso? A mão de Deus. Tá? Quer mais? Quer Bíblia? Quer comer palavra? Quer ver que foi a mão de Deus na vida de Davi? Quer ver? Mão de Deus, estava lá, ninguém dava nada por ele, tomando conta das ovelhinhas. Você é um pastorzinho, e é Satanás. É um pastorzinho, mas que Deus trabalha e usa e faz do jeito que Ele quer. Você é um coitadinho, e um coitadinho. É um coitadinho que Deus é na vida dele, é coitadinho para você, mas para Deus Ele não é coitadinho. Você é um coitadinho, rapaz, deixa ele para lá, exclui ele dos banquetes, não é assim? Exclui ele dos banquetes. Os irmãos de José estavam acostumados a se banquetear, os irmãos de Davi estavam acostumados a se banquetear sem ele presente. Mas quando Deus estende a mão, ou quando Deus coloca a mão, chegou o tempo que Deus disse, tá bom, banquete sem ele não vai ter mais. Tanto do lado como do outro, como José, como Davi, como Jefté, e assim sucessivamente, como bem conhecemos a história. É como se Deus dissesse só, tá bom, ei, tá bom, parou. Banquete sem ele não vai ter mais. Você está entendendo o que Deus está dizendo? O Senhor está dizendo para você que banquete sem você não vai existir mais. Para se alguém se banquetear, você vai ter que estar presente, porque essa é a vontade de Deus. É Deus colocando a mão para alguém parar. Tu crê que Deus coloca a mão?
É como se Deus fosse, claro que ele é muito mais além, mas eu posso conjecturar. Quando a gente vem no trânsito e encontra uma blitz, e que a autoridade daquela blitz, ele resolve levantar a mão e sinalizar para você parar do lado que assim ele desejar. Geralmente, quando você vem, ele levanta a mão direita e sinaliza para você parar do lado esquerdo, tanto na frente como no meio, como atrás, enfim. Então, a mão de Deus é o suficiente. Quando ele não levanta a mão, ele levanta geralmente uma lanterna, se for à noite, né, e manda você encostar. Queridos, o que Deus está falando através dessa mensagem? É que Deus, ele vai colocar a mão em uma situação. Tu crê que Deus, meu Deus, o Senhor vai colocar a mão numa situação. Tu crê? Não vai demorar muito não. Não vai demorar muito. Por que não vai demorar? Porque a mão de Deus já está descendo. Ele vai, quem vai colocar a mão é ele, irmão. Mas tem alguém com a mão lá, e o que é que tem? Ele vai lá com a mão dele, tira a mão de quem está. Eita, glória! Ai, meu Deus, que negócio é esse? Mas tem alguém lá que está mexendo. Tem alguém que está lá, que está dominando, que está assim. Não, tem calma, rapaz. Deus vai lá, coloca a mão dele, tira a caneta da mão de alguém. Meu Deus do céu. Tira a caneta da mão de alguém, tira documento da mão de alguém. Porque a mão de Deus é o suficiente para resolver tudo. Pode se preparar, porque a mão de Deus vai descer e vai pegar o que tem que pegar, e grande vai ser a tua vitória. Creia! Meu Deus, creia porque ele é Deus, irmão. Eu prego o Deus que faz, o Deus que tem poder. Eu prego ele. Eu prego o Deus que mata, que fere, que dá vida, que tira a vida. Eu prego esse Deus aqui. Eu prego o Deus que ama também, que é misericordioso, que entende. Eu prego esse Deus aqui, o Deus da Bíblia Sagrada, a genuína palavra. Quem quiser pregar a brobinha por aí, que pregue. Historinha de carochinha, que pregue. Não tenho nada a ver. O meu negócio é com Deus. Eu prego o que a Bíblia me ensina, que manda eu pregar. Se aqui Moisés disse Deus, a tua mão é o suficiente, e que haja auxílio contra os seus adversários. A mão de Deus, irmão, ela é auxílio no dia de hoje. Mas alguém pode até dizer, aqui nós não precisamos de mais ninguém, porque vamos resolver tudo. Mentira. Vai precisar da mão de Deus. Vai. Mas o advogado é bom, mas precisa da mão de Deus. Mas outro advogado de lá, mas eu nem advogado tenho, não se preocupe não, porque a mão de Deus vai pairar nesse negócio aí. Eu não sei que negócio é, eu só sei que a vitória vai chegar e alguém vai ficar sem entender, assustado com você. Mas nem advogado ela tem, e o que é que tem? Mas tem a mão de Deus, que vale mais, com todo respeito, do que o advogado, do que o juiz, do que toda essa autoridade da terra, porque ele é a maior autoridade. Pronto, pode aguardar. Pode aguardar, que a mão de Deus vai ser suficiente. Você vai dizer, meu Deus, vai ficar que nem criança. Ele foi a mão de Deus. A mão de Deus foi suficiente para fazer tudo isso. A mão de Deus é suficiente, irmão, para fazer muita coisa. Deixa eu entrar mais um pouquinho, que a mão de Deus é suficiente para trazer alguém de longe para perto. A mão de Deus é suficiente para tirar alguém de perto para longe. A mão de Deus é suficiente para fazer tudo o que Ele quer. Calma. Deus vai colocar a mão. É a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é que Deus vai colocar a mão, meu Deus. Diga aí para você mesmo, coloca mesmo, Jesus. Tu crê ou não? Tem que crer, tem que crer. Deus vai colocar a mão. Quer mais Bíblia? Quer comer mais um pouquinho? Já encheu a barriga. Porque quando o meu tanque enche aqui, o seu enche aí também. Não tem para onde não. Isso aqui é notório, isso é verdadeiro, sabe? Quando a barriga ou quando o pregador está satisfeito na mensagem, o povo também está. Por quê, irmão? Porque Deus dá o suficiente. A mão dele não é suficiente, então Deus está dando o suficiente para você sobreviver hoje, amanhã, depois. Deus sabe, porque tem aquele veículo, exemplo, uma moto. Tem moto que ela pega muito combustível, tem outra que pega menos combustível. Você está entendendo? Então o Senhor sabe quem
cabe muito combustível, mas ele sabe quem também tem que ser pouco combustível. É aquela pessoa que não pode andar, não pode estar com o tanque cheio do carro, porque se tiver com o tanque cheio, vai querer andar demais, não é? E Jesus sabe de todas as coisas, como grande que ele é, ele tem o suficiente para você. Não reclame não, viu? Porque Deus dá o suficiente. Ai, meu Deus do céu. Um dia a pessoa disse assim para mim: se eu tivesse um carro, eu não estava aqui não. Eu disse: rapaz, para com isso, por isso que tu não tem. Aí, né? Se meu tanque tivesse cheio de combustível, eu ia andar demais. Jesus sabe, aí Jesus diz: não, é só o suficiente para você não andar muito. Você está entendendo o que Deus... É a mão de Deus, irmão. A mão de Deus vem somente com o suficiente. Jesus sabe que ele não pode dar muita coisa a todo mundo, porque tem gente que não pode ter, tem gente que não pode possuir, tem gente que não pode chegar, porque se chegar, o risco é grande de Jesus perder. Ele não é menino, ele não perde, ele toma o suficiente. Suficiente só para comer. Toma aqui. Tá querendo comer o que hoje? Estou querendo comer. Pronto, toma, vou mandar, toma, coma. E amanhã eu vou prover tudo. Calma. É o amor de Deus, é isso. Sabe? A mão de Deus era justamente suficiente para Deus auxiliar Judá a respeito dos seus adversários. Está escrito aonde, pastor? Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 7. Aí ele vai muito mais além, ele fala agora a respeito de Levi. E disse: o teu Urim e o teu Turmim. Isso aqui, meu Deus, se eu for entrar nesse negócio do teu Urim, do teu Termim, misericórdia. Ele disse: pertence aos homens a quem favoreceste, tu o aprovaste em massa e disputaste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse: do seu pai, da sua mãe, não tenho consideração por eles, não reconheceu os seus irmãos, nem reconheceu os seus próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra, observaram a tua aliança, mas eles não tiveram consideração. Então ele disse: Deus, o teu Urim e o teu Turmim, era o povo de Levi a respeito dele. A Bíblia Sagrada diz, amados, que Moisés passou justamente para ele a respeito do povo de Levi. O povo de Levi era um povo que queria fazer tudo conforme a vontade deles. O povo de Levi queria fazer tudo aquilo que estava no coração dele, ou seja, eles não queriam dar satisfação a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque eles entendiam, irmão, que a vontade dele, que a força deles iriam prevalecer conforme eles queriam. A Bíblia revela que o nome que foi dado era justamente os Turmim e os Urim, que Deus tinha dado para ele. O que era Turmim e Urim, pastor? Era justamente que Deus tinha dado para ele, era em hebraico, fala que Urim, em hebraico, Deus tinha dado, sabe o que? Para eles prosseguir durante a noite, durante as madrugadas, durante todo o dia, durante todo o tempo. Deus tinha dado para o povo de Levi luzes. Deus tinha clareado, Deus tinha dado a orientação a eles. Só que eles tinham perdido, eles tinham deixado apagar a luz que brilhava nele. E dormir, pastor, perfeição, eles estavam perfeitos diante da presença de Deus, de acordo com a visão judaica. Eles eram os sumos sacerdotes, o povo de Israel, que geralmente possuía isso: luzes, perfeição,
O tempo passou, as pessoas foram perdendo o brilho. O brilho do Espírito Santo já não estava dentro deles. A perfeição que eles tinham, que Deus tinha dado para eles, eles tinham perdido. Eles já não queriam mais ser perfeitos. Eles queriam viver do jeito que eles queriam. Isso estava entristecendo a cara de um coração de Deus. E sabe quem muito presenciou isso? Moisés. Moisés disse: olha o teu urim, o teu tumim, o povo perdeu. O povo perdeu a luz, o povo perdeu o brilho, o povo perdeu a perfeição. E Deus disse para eles, sabe o quê? Que eles tinham perdido porque vinham disputando lá em Meribá, junto das águas de Meribá. Eles não estavam considerando pai, não estavam considerando mãe, eles não estavam considerando as autoridades. E quem desconsidera e quem falta com respeito às autoridades, quem falta com respeito ao pai e à mãe, ai meu Deus, perde o brilho, perde a perfeição. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro porque quando o filho começa a andar num caminho rebelde, que desobedece a mãe, não quer obedecer o pai, tia, ninguém, ele perde os seus princípios, suas raízes, ele deixa de ser perfeito para ser imperfeito. Ele perde a luz, ele perde o brilho, ele perde a credibilidade. Foi o que o povo de Levi perdeu. Mas Deus estava com a mão no negócio, que era o suficiente para fazer tudo o que lhe apraz. Ah, como eu queria ir muito mais além nessa mensagem. Ah, como eu queria tempo para pregar essa palavra que é verdadeira e fiel. Mas receba essa mensagem. Cuidado para não perder o brilho. Cuidado para não perder a perfeição que Deus te deu. Porque Deus um dia irá cobrar de ti. Meu Deus. Que Deus abençoe, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa começar a entender que você é joia rara, que você é uma raridade nas mãos de Deus, que você é uma pessoa que verdadeiramente você é especial para Deus e que Deus tem grandes e grandes coisas para fazer na sua vida. Receba essa palavra, levante sua cabeça, confie tão somente no Senhor, porque a mensagem de Deus hoje para você é que Deus vai colocar a mão no negócio e as coisas vão acontecer conforme a vontade dEle. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Receba essa palavra forte para o seu coração e acredite que você é especial para Deus e que grandes e grandes coisas Deus vai fazer por você. E muitos vão ver que aquele que te chamou é poderoso para te dar vitória, colocando a mão no negócio. Receba em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam guardar essa palavra no coração. Lembrando que você também pode entrar no YouTube e ouvir mensagens poderosas como essa. Entra lá no YouTube, Fernando Alves, pastor das multidões, e você vai receber de Deus mensagens maravilhosas que o Espírito Santo de Deus manda. Você também pode colocar no YouTube mensagens pastor Fernando Alves. Você também vai ver outro canal que você vai poder receber de Deus. Amém? Um abraço, minha gente, a paz do Senhor. Ora por mim. Sou muito necessitado das orações dos irmãos, em nome de Jesus. Um abraço, minha gente, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe.